Bom, pessoal, então nossa aula de hoje vai ser falar de autenticação em funções hash. Tá? Quando eu falo de funções hash, o que vem para vocês? O que vocês já ouviram? Hash. Isto. Cri-cri. Só ficou o grilinho, Hashtag, né? Cerquilha, sei lá, algo do gênero. A função hash, como a gente vai ver, é uma função que ela recebe uma entrada qualquer, de uma mensagem de qualquer tamanho, e ela sempre vai gerar uma saída de tamanho fixo, aonde o hash de uma determinada mensagem, meu computador, tá? Onde H é a saída, é o hash de uma função de hash aplicada a uma determinada mensagem M, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ele é um tipo de... Não vamos falar de criptografia, né? Mas ela é um tipo de função, é uma função matemática, que ela tem por finalidade gerar uma saída de tamanho fixo independente do tamanho da entrada, tá certo? Como eu trabalho com um bloco, provavelmente eu tenha sempre uma mensagem, né, mais um enxerto que eu vá colocar nessa mensagem para conseguir trabalhar com um bloco de tamanho fixo. É possível, mas não necessariamente é obrigatório, tá certo? Então a função hash é aquela que sempre vai me gerar uma saída de tamanho fixo. Tá? Quando a gente criptografa um arquivo, como a gente viu antes, né, tanto criptografia de chave simétrica como assimétrica, dependendo do tamanho da minha entrada, eu vou ter uma saída proporcional. Ela pode ser um pouco maior ou um pouco menor, né, dependendo daquilo que se aplique. Né? Se eu aplicar cifragem com compactuação, ele vai ser um pouco menor, mas o tamanho da saída sempre vai ser proporcional ao tamanho da entrada. Quando a gente fala de uma função hash, a saída sempre vai ser fixa. Tá bem? Show? Compreendido? Então, sim, vamos ver na aplicação agora como seria. Mas aí é que tá. Tá fácil. Agora, mas é que agora a gente está começando a enxergar as coisas um pouco mais práticas. Tá? Uma função hash, ela é utilizada para uma série de aplicações do nosso dia a dia. Por exemplo, senha. Tá? Se a gente for olhar para a maneira com que os sistemas operacionais de qualquer coisa, seja do computador que vocês estão usando, seja de ativos de rede, né, switches, seja de qualquer negócio, ele tem armazenada a senha como uma função hash. Tá? É um hash gerado de uma determinada entrada. Beleza? Então, quais são os requisitos básicos para uma função hash ela ter um mínimo de decência? Tá? Primeiro é a resistência à pré-imagem. A função hash é uma função matemática complexa, mas ela é uma função de mão única. Tá? E ela é fácil de ser aplicada. Então, se eu tenho a minha determinada mensagem e aplico essa função hash, é simples de eu chegar na minha saída, tá certo? E é computacionalmente, não é uma atividade, né? Não é um cálculo computacionalmente complexo, tá certo? Só que é o seguinte, a resistência à pré-imagem, que é um dos requisitos básicos da função hash, ele diz que
tem que ser fácil eu gerar a função hash a partir da mensagem, mas impossível eu descobrir a mensagem a partir do hash, a partir da saída, tá certo? Então, quando a gente começa a falar de criptanálise em cima de função hash, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque eu não sei o tamanho da entrada. A minha entrada pode ser uma entrada pequenininha ou pode ser uma entrada gigantesca. Tá? E eu não tenho como fazer uma associação de mão inversa. Né? Eu não tenho como pegar a minha saída do hash e achar a mensagem. A não ser que eu me utilize de força bruta. Tá certo? Por isso que quando vocês instalam um sistema operacional na máquina de vocês, eles pedem lá que a sua senha tenha no mínimo 8 ou 12 caracteres, que tenha letras maiúsculas, minúsculas e números e outros caracteres especiais. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de caracteres, mais difícil, e a complexidade desses caracteres, mais difícil é eu aplicar um ataque de força bruta em cima dessa senha. Entenderam? Entenderam? Sim, sim. O número de combinações vai ser bem maior e bem mais difícil. Isso, talvez vai demorar, sei lá, meses, anos para descobrir a senha. Milênios. Descobrir isso, se descobrir, né? Exatamente. Tá certo? Então, além disso, uma função hash segura eu posso ter para duas mensagens diferentes a mesma saída do hash? Sim, a gente chama isso de colisão. Tá? Isso parece ser um atributo ruim, mas na verdade ele acaba sendo um atributo muito bom. Por quê? Porque eu não sei, fica mais difícil ainda de eu saber qual é a minha mensagem original. Tá? Então, um outro atributo necessário para uma função hash eficiente é a resistência a essa segunda pré-imagem, que a gente chama de resistência à colisão fraca. Quando eu conheço uma determinada mensagem que tem um hash, tá? E eu quero descobrir uma segunda mensagem que tenha o mesmo hash. Tá? Eu não consigo, a partir de M1, descobrir M2. Né? Embora eu sei que são mensagens diferentes que gerem o mesmo hash. E, por último, eu preciso que esse cara tenha uma resistência à colisão forte, né? Que a gente chama de somente resistência à colisão. Que, se eu tiver dois hashes, eu não consigo fazer a associação de duas mensagens. Eu não consigo, a partir de dois hashes iguais, chegar a duas mensagens. Tá? Isso aqui é um negócio impossível mesmo. Tá? Eu só consigo chegar a qualquer um desses resultados por força bruta. E aí eu preciso de uma força computacional muito grande. Eu preciso de equipamento calculando dia e noite. Tá? Então, quais são os requisitos ideais para uma função hash? Primeiro, o tamanho de entrada variável. Tá? Segundo, o tamanho de saída fixo. Terceiro, a função hash ela tem que ser eficiente. Tá? Ela tem que ser fácil de calcular para qualquer valor e eu posso implementar ela tanto em hardware quanto em software. Então, as funções hash mais conhecidas aí que a gente usa, elas já estão bastante disseminadas e são de fácil implementação em qualquer lugar. E esses três atributos que a gente falou, né, a resistência pré-imagem, a segunda pré-imagem e a resistência à colisão forte, e um outro atributo que não chega a ser um atributo de hash, que é a pseudo-aleatoriedade. Né?
que a saída da função, ela atende determinados testes padrão de pseudo-aleatoriedade. É meio... Esse último atributo aqui, tá? Ele é um pouco controverso. Ele deveria se aplicar não a uma função hash, mas a uma função hash com aplicação de cifragem, tá certo? Então, só registrem isso como requisito. Depois a gente discute numa outra oportunidade. Beleza. Então a gente viu o que é uma função hash e quais são os requisitos básicos dessa função. Mas, afinal, qual é a aplicação desse negócio? A gente já viu que eu posso usar uma função hash para armazenamento de senhas. Mas o hash, se a gente for pensar, ele tem uma função muito específica que é de autenticação, tá? Autenticação no sentido de verificação de integridade ou de autenticidade de uma determinada mensagem. Então, a partir do momento que eu pego uma determinada mensagem, eu pego uma informação, que ela pode ser um arquivo, pode ser um texto, enfim, pode ser qualquer coisa, e eu aplico uma função de hash, eu crio uma espécie de assinatura daquela mensagem. Ou seja, aquele bloco de bits, né, ele me gerou uma função de saída que garante que aquele bloco de bits ele está correto a partir do momento que eu analiso essa minha saída. Tá? Então, eu vou utilizar as minhas funções hash para autenticação de mensagem, por exemplo, de duas formas. Eu posso verificar a integridade de uma determinada mensagem. Então, suponhamos aqui que a Alice vai mandar uma mensagem para Bob. Tá? Alice pega e junta um determinado conjunto de arquivos, né, gera um arquivo maior e vai enviar para Bob esse arquivo. Tá? Só que ela aplicou uma função hash a esse arquivão, tá certo? Que a gente vai chamar aqui de assinatura da mensagem, tá certo? Esse hash aqui, ele vai ser enviado para o Bob junto com os dados para que Bob verifique se esses dados sofreram ou não alguma alteração no meio do caminho. Tá? Quem é que já baixou a imagem de instalação do Linux, de algum Linux? Tu diz a imagem ISO de instalação? Isso. Sim, do Linux Mint, por exemplo, direto do site lá do... E aí, na página de download, o que tem lá? Deixa eu pensar agora. Tem os links lá, enfim, né? Se eles disponibilizam mais de um link. Ai, senhor! Vou até ver aqui agora. Ai, senhor! Nunca anotei isso agora. Agora nós vamos ver. Eu tô abrindo. Vou anotar aqui, ó. Tô lá na main page lá, download. Tá, daí vou baixar o Cinnamon lá, por exemplo. Aí quero pegar de um link dos Estados Unidos lá. Ele pergunta se eu quero manter e tal, por motivo de segurança, e eu já inicio o download daí. Tá bem. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Beleza. Eu quero compartilhar esta guia. Manda. Compartilhando esta guia. Estão vendo esta guia? Aham. Bom, então eu entrei aqui, ó, no site lá do Linux Mint, download, e aí eu tenho aqui, ó, Linux Mint 20 Juliana, Mate 64 bits. Beleza. Aqui eu tenho os links de download, e ele tem um negócio aqui chamado de autenticidade. Não se esqueça de verificar a sua ISO. Tá? O que ele faz? Ele me gera, aqui, né, eles armazenam, deixa eu ver, 20... cadê? Onde é que estão as chaves? Aqui.
Estão vendo isso aqui? Uhum. Esse TXT aqui, ele tem o MD5, ou o hash, que foi aplicado a cada uma das imagens que eles disponibilizaram. Para quê? Para que quando você faça download, você verifique se esse arquivo, tá, ele não foi corrompido durante o download, ou ele não sofreu algum tipo de adulteração, tá certo? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu compartilhar a tela inteira aqui, que aí fica mais fácil. A tela inteira. Deixa eu só ver aqui que eu tenho. Bom, eu tenho aqui, vocês estão vendo o meu shell, né? Sim. Então vamos voltar aqui. Uma imagem que é do LMDE Cinnamon 32 bits. LMDE 4. Cinnamon 32 bits.iso, certo? Então, o que eu fiz? Eu baixei essa ISO, tá? E eu quero verificar se ela está de acordo, ela está íntegra. Tá? Como é que eu faço isso? No Linux eu vou usar um cara chamado MD5Sum. Tá? Eu vou dizer que eu vou fazer uma inspeção binária nesse arquivo e eu quero que ele faça, então, a verificação desse arquivo. Se tudo estiver certo, olha só. Esse aqui é 256. Deixa eu só ver qual é o. Esse aqui é de 128. Ele me gerou um chá de 256, aí é dose. Depois a gente vê isso aqui, vamos tocar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou verificar. Chá 256 SAM, tá? Menos B, LMDE, se não, tá aqui. O que ele vai fazer? Ele vai verificar, com base na entrada, é um arquivo enorme, né, que tem gigas e mais gigas, ele vai aplicar a função de hash e a minha saída eu vou comparar com o que eles publicaram aqui, para ver se o meu arquivo ele está íntegro. Tá? Esse colchete aqui eu esbarrei aqui no teclado. Mas aqui, ó, E7583, final FE479. Então, isso quer dizer o quê? Que o arquivo que eu baixei, ele gera a mesma assinatura, né, o mesmo hash do arquivo que foi disponibilizado lá para os camaradas. Eu não preciso de nenhum tipo de criptografia, tá? Mas aqui eu estou usando o hash como um mecanismo de autenticação, ou seja, esse arquivo que eu tenho aqui, ele confere com o original que tem lá no site do Linux Mint, tá? Beleza? Isso ficou claro, né? Sim, sim. Show. Então, esse é um dos mecanismos. Deixa eu voltar aqui para. Beleza.
Então, o que eu fiz? Eu verifiquei a integridade dessa mensagem. O que acontece? Eu vou pegar a minha mensagem, vou gerar a assinatura, vou gerar o hash, né, com o determinado algoritmo que eu quiser, e ele vai me gerar um negócio chamado MDC, que é o Modification Detection Code. Tá? Eu não preciso de nenhuma chave para isso, eu simplesmente aplico a função hash num determinado arquivo. Quando eu preciso garantir a autenticidade de uma determinada mensagem, eu vou usar um processo um pouco diferente, que é o Message Authentication Code, e aí sim, envolve algum tipo de cifragem, tá? Mas eu vou utilizar um hash, né, baseado em alguma coisa para garantir que a minha mensagem ela tem uma origem garantida. O maior exemplo, tá, de hash para autenticação de mensagem é certificado digital, tá certo? Porque dentro do certificado digital eu tenho um hash, né, gerado com base numa série de informações que dizem que eu sou eu. Tá? E para eu poder utilizar esse hash, eu uso uma senha. Quando eu vou assinar alguma coisa, né, o pessoal que já usou aí imposto de renda, né, banco, o Banrisul, que você acessa com o cartão, token criptográfico aí para uma série de aplicações, a OAB usa, né? Agora as empresas usam os certificados digitais. Eles são hashes que são utilizados para gerar um hash da mensagem que vocês vão enviar, certo? E aí eu tenho a minha chave pública e a minha chave privada, que são, bem ou mal, são hashes, né? São funções que elas são mensagens de tamanho fixo gerado por uma função maluca lá, que junta uma série de informações para identificar uma determinada pessoa, né? E eu crio, então, a assinatura da mensagem, que é a Message Authentication Code. Eu autentico, eu garanto que aquela mensagem foi enviada pela Alice e para o Bob, se a gente utilizar a chave pública e a chave privada. Né? Chave pública do destinatário, chave privada do remetente. Tá certo? Então, a gente vai ver que as funções hash, elas são muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina. Tá? Se a gente for olhar, por exemplo, no Linux, eu tenho lá o meu usuário e eu tenho eu tenho a minha senha armazenada como um hash. A partir daquele hash, eu não consigo descobrir a senha. Tá? Mas eu consigo, tendo a senha, gerar o mesmo hash, que é o que ele faz. Então, quando eu entro com a senha no sistema operacional, ele pega aquele input que eu dei, né, aquela mensagem, aquela minha senha que eu escrevi, e ele vai gerar um hash. E aí ele compara. É igual ao que está armazenado aqui, então eu dou acesso para o cara. Não é igual ao que está armazenado, eu não dou acesso. Tá? Então, por isso que assim, eu não tenho como descobrir a senha do camarada. Eu tenho como mudar a senha. Né? O administrador do sistema não tem como recuperar uma senha perdida. Ele tem como gerar uma nova. Beleza. Então, a implementação da função hash, ela pode ser uma coisa bastante simples, né? Ou ela pode ser um pouco mais composta. Por exemplo, a gente tem que pensar que o hash ele é um algoritmo de saída fixa, tá? Então eu vou trabalhar com um bloco de tamanho fixo independente da entrada. E eu vou utilizar um complemento, eu preciso colocar alguma coisa a mais para que esse hash ele tenha um quê de criptografia, né? Um hash bastante simples que a gente utiliza é o que a gente chama de verificação de redundância longitudinal. Isso aqui é um hash qualquer, né? É um hash extremamente simples.
onde eu pego e crio um bloco de 16 bits, e para cada bloco de 16 desses 16 bits, eu faço um SHA com rotação de 1 bit à direita. Então, o que eu faço? Eu pego uma determinada mensagem, tá? Eu pego os 16 primeiros bits e começo a fazer um SHA, tá certo? Então, pego e começo a rodar os bits eu rotaciono um bit para a direita, eu tiro da esquerda e jogo aqui para a direita. Tá? Por isso que a gente chama de redundância longitudinal. Porque a partir do momento que eu vou fazendo esse monte de rodada de SHA, fazendo essa rotação, e aí a gente vai ter 16 rodadas aqui, né? A gente vai gerar uma saída qualquer, aleatória, um conjunto de bits qualquer, que só a partir do momento que eu tenha aquela determinada entrada é que eu vou gerar essa saída. Ah, mas eu consigo fazer criptoanálise em cima disso? Claro que consegue, mas o objetivo não é nenhum tipo de cifra, é só demonstrar como é que funciona uma função hash. Tá? Só que eu consigo garantir que a minha mensagem ela é íntegra, né? Claro, uma série de problemas, né? Mas eu consigo garantir alguma integridade da minha mensagem aplicando uma função simplificada como essa. Mas assim, quando a gente precisa usar o hash com criptografia, a gente vai usar o CBC, que é o Cipher Block Chaining. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava vendo os modos de operação lá. Que aí o que acontece? Em cada rodada, né, como a gente viu ali de rotação, eu vou ter rodadas de cifragem. Eu vou usar, por exemplo, o DES para gerar hash de cada um dos meus blocos. Tá? Então, por isso que o Cipher Block Chaining ele é daquele jeito. Eu pego a saída, né, da rodada anterior para gerar uma subchave da rodada atual. Vocês lembram disso? Sim? Não? Talvez? Por que Cipher Block Chaining? Né? Porque eu faço um encadeamento dos meus blocos de cifragem. Tá? Então, essa é a grande malandragem do hash. Aí sim, eu tenho um hash criptográfico. Por quê? Porque para cada rodada, né, em cada um dos blocos que eu estiver trabalhando, né, eu vou ter a aplicação de um algoritmo criptográfico. E aí sim eu tenho, então, um mecanismo bastante seguro para a geração de uma saída fixa. Tá certo? Então, quais são as funções hash criptográficas mais conhecidas? Tá? Então, são duas que a gente conhece, que a gente trabalha hoje, e uma é derivada da outra, né? Tem o MD5, que ele é um hash de 128 bits desenvolvido por uma empresa chamada RSA, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Ele é um hash eficiente, né? Mas assim, já é considerado razoavelmente frágil. Tá? E a gente tem o SHA, que é o Secure Hash Algorithm, que é da família de algoritmos, é uma família de algoritmos hash criptográficos publicado pelo NIST, e ele é baseado no MD4, que é o pai do MD5, e no MD5, porque a gente tem várias variações do SHA. Tá? Essas variações elas estão baseadas no tamanho de saída. Então a gente vai ver que o tamanho do resumo da mensagem, o tamanho da saída, no SHA-1 ele é de 160 bits, no SHA-224, 224 bits, no SHA-256 são 256 bits, SHA-384, SHA-512. Opa. Tá? Então, aqui, para cada um desses algoritmos, a minha mensagem ela tem um tamanho máximo. Então, em bits, né? Em SHA-1 eu não posso ter uma mensagem de mais de 2 a 64 bits, certo? Só que isso, de acordo com os outros algoritmos, vai mudando. Então,
no 1, no 224 e no 256, a minha mensagem ela não pode ter mais do que 2 nas 64 bits. Em compensação, no 384 e no 512, a minha mensagem ela pode ter até 2 a 128 bits, certo? Os blocos, né, que são utilizados para a geração do resumo da mensagem são de 512 bits, né, no 224 e no 256, e no 384 e no 512 são blocos de 1024 bits. Tá? O tamanho da Word, que é o Word que ele trabalha, né, o subbloco, ele é de 32 bits até o 256 e até 512 é 64. E a quantidade de rodadas que eu tenho em cima dos blocos para gerar a minha saída, ela também altera aqui. Tá? No SHA-1 eram 80 rodadas, 224, 256 são 64, no 384 e no 512 também são 80. O que o SHA tem de interessante para o nosso dia a dia? Esse cara aqui que é utilizado no TLS e no SSL. Quer dizer, então, que esse cara faz parte do dia a dia de vocês, porque quando vocês vão lá e digitam www.google.com, qualquer coisa, né? Se a conexão ela tem algum tipo de segurança, se ela usa TLS ou SSL, eu estou usando o SHA, direta ou indiretamente, certo? Se a gente clicar naquele cadeadinho lá que tem onde tem as informações do certificado, tá? A gente vai ver que o certificado, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Se a gente clicar, tá aparecendo a tela inteira agora? Sim, tá aparecendo sim. Aqui, ó, eu tenho o meu certificado, que foi gerado pelo Google, é um certificado de servidor, SSL. Ele tem uma série de informações aqui, que ele foi emitido para o Google, tá? Para todos os servidores dentro do domínio google.com. A organização é Google LLC e a unidade organizacional não tem nada nesse certificado. Quem foi que emitiu esse certificado? Tá? Uma empresa chamada GTS-CA 101, também conhecido como Google Trust Services. Então, eu tenho uma autoridade certificadora, que é essa GTS, que é o Google Trust Services, né? Eles são autoridade certificadora, que assinaram o certificado deles. Período de validade, né? Então, esse certificado ele foi emitido no dia 3 de setembro e válido até o dia 26 de novembro. E aqui é que está o que é o mais interessante, que é a assinatura digital. Então, aqui ó, eu tenho um hash SHA-256, que é a assinatura desse cara, e eu tenho aqui um SHA-1, que é a assinatura desse servidor. Quer dizer, então, que se eu me conectar no servidor e eu receber eu aplicar um SHA-256 na assinatura, eu tenho que receber, eu tenho que gerar esse mesmo bloco de hash que eu tenho no certificado, certo? Então, quem faz isso é o SSL, né, que ele faz essa negociação e ele consegue, com base nas informações coletadas, gerar um hash e ele compara com o hash do certificado para ver se a conexão está correta. Por que eu tenho o SHA-256 e SHA-1 aqui? Por que eu tenho esses dois hashes? Alguém sabe me dizer?
Sim, não, talvez, estão vivos, estão por aí ainda. E? Pensando aqui. Por que eu tenho duas versões? Vou falar uma coisa idiota agora, 32 e 64 bits. Não, mas eu acho que você... se você desenvolver o que você pensou, você vai chegar. Tá, beleza. Por quê? Por que eu tenho duas assinaturas? Uma com a função antiga e outra com a função mais nova. Já contei metade da história. Compatibilidade com sistemas antigos. Que não cara, eu ia falar isso aí, eu achei que ia ser errado, sério mesmo. Não. Compatibilidade com sistemas mais antigos. Tá? Eu não sei se vocês já viram que as versões mais novas dos navegadores estão vindo com o TLS 1.0 e o SHA-1 desabilitado já, né? Você tem que explicitamente dizer que você quer usar os mecanismos de autenticação legados. Não sei se vocês já passaram por essa. Sim? Já viram isso? As versões mais novas dos navegadores, se vocês tentarem acessar um site assim, aqueles sites obscuros de Caixa Econômica ou de alguma outra, de algum outro banco, né? Aqueles sites que são de serviços legados já, vai aparecer, ele vai gritar, diz que o site só oferece suporte a TLS 1.0 e não vai... Aí você tem certeza que você quer usar... Tem que aceitar o risco lá para acessar. Exatamente, né? Isso. E aí sim, aí você faz a alteração. Mas cheio de recomendação, né? Beleza. Então, acho que agora a gente já está um pouco mais íntimo, né? Já sabemos para que serve o hash. Tá? Então, para que serve o hash? Aplicações. Senha de usuário, certificado de website, assinatura de mensagens e outras aplicações que a gente vai ver por aí. Tá certo? Beleza. Tá? Então, de apresentação, era isso. O hash é uma coisa que a gente vai usar bastante no dia a dia. E tem umas próximas aulas aí, tem uma que é de... Deixa eu ver assim. Lá na frente, tem de aplicações SSL aqui. Tá? Essa aqui, a gente vai ver esse lance dos certificados. Tá? Para... os certificados para servidores web. Tá? Isso é bem legal. Bom, eu deixei duas atividades para vocês que elas são um pouco mais práticas, tá certo? Então, uma delas, eu quero que vocês me gerem um hash, né, usando o MD5, e a outra ela é um pouquinho mais complexa, e eu procurei fazer um negócio um pouco mais prático, e vocês vão ter que bater um pouco de cabeça. Tá?
Como eu falei para vocês, existe um negócio chamado colisão. Tá? Então, a partir de 2 mensagens, eu consigo gerar o mesmo hash. É muitíssimo difícil isso acontecer, mas existe. Tá? Então, o que eu fiz? Eu procurei e achei dois blocos, tá, que geram o mesmo hash. E eu quero que vocês façam esse negócio funcionar. Algum de vocês já usou Perl na vida? Repetiu o nome, ou Fernando? Porque eu não consegui entender. Perl ou Python? Como assim nem o criador gosta de Perl, cara? Python, sim. Eu conheci o Larry Wall lá, cara. Ele falando era um horror, né? Bom, Agora. eu sei que ele veio para um dos fóruns de software livre, uns 2 ou 3, mas teve um que eu e um camarada, a gente tomou um tragoléu no dia anterior, né? E aí, quando fomos assistir a gurizada, é brabo. Nós fomos assistir a palestra do cara e o cara falava com aquela voz assim, para dentro. Tudo em inglês, né? E de vez em quando você escutava assim, Pearl. Eu não preciso dizer que um outro camarada que estava com a gente sentado atrás de mim teve que me acordar porque eu estava roncando, né, cara? Eu e o outro camarada dormindo na apresentação. Mas é legal. O Perl e o Python são 2 linguagens de script muito bacanas. Muito legais. E eu coloquei um scriptzinho aí para vocês fazerem funcionar. E agora, não quero só resposta, eu quero um print de tela de vocês. Vocês vão ter que trabalhar aí. Tá? Beleza, Creuza? Entenderam o que tem que fazer ou não? Abriu lá a atividade? Não entendi muito bem. Deixa eu ver se eu consegui. Não, acho que eu não consegui abrir. Não, ainda está invisível. Que todas as vezes que eu tentei abrir, ele está dando erro desconhecido, cara. Você pode explicar de novo, que eu não entendi muito bem. Não, primeiro você vai olhar a atividade, Pedro. Ela está lá, ela é autoexplicativa. Assim que eu conseguir liberar ela, porque o aula não está ajudando. Agora foi. Possível. Adriano, prazo. Prazo para quarta-feira. Dê um prazinho para vocês, com calma. Tá? Liberei no aula. Vê se vocês conseguem achar aí a atividade. Conseguem ver. E aí eu aceito dúvidas.